Tá ok? Tá ok, né? Tá Pode sendo falar. gravado. Sou da comunidade Shalom, aqui de Juazeiro do Norte agora, minha missão é aqui agora. E há alguns anos sou mãe de 3 filhos. É a Dudu, que está aqui comigo, o Bento e o Guido, que estão aqui atrás na piscina com o Rubinho, que é o meu esposo. E a gente tem um apostolado na internet, um apostolado que começou na pandemia. A gente tinha há muitos anos, né, desde que a gente se converteu, a castidade, que é justamente o pedido da igreja aos jovens em relação à castidade, né, em relação à sexualidade, foi nos ensinado. Então, foi uma coisa muito natural na nossa vida. Acredito que também porque o Ceará ele era um pouco mais menos adiantado do que São Paulo em questões de moralidade, né? Então, São Paulo foi na frente, era mais exposto a realidades como a internet ou a televisão. Então, vocês começaram a namorar antes, e aqui no interior, principalmente no interior do Ceará, as coisas demoraram um pouco para acontecer. Né? Agora não mais, por causa do TikTok, um smartphone na mão de cada jovem, somos todos iguais em questão à exposição a vícios e a imoralidades. Mas a castidade foi algo muito natural, muito normal na nossa vida. Em determinado momento, nós percebemos a profundidade desta percepção moral na nossa vida por meio da teologia do corpo. O São João Paulo II, que é um grande santo, ele trouxe uma nova visão sobre a sexualidade humana. E aí, quando nós começamos a ter acesso a essas catequeses, tivemos uma percepção mais profunda do que São João Paulo II falava. Não era apenas algo que a castidade, que a vida sexual dos católicos, que a sexualidade católica, né? Que a teologia da sexualidade, ou seja, onde vemos Deus na sexualidade humana, não era uma coisa pontual, uma decisão privada, uma decisão a ser tomada do eu resolvi esperar, né? Aquela coisa bem brega que os protestantes gostam de fazer. Não era uma decisão privada, mas era uma resposta que há uma questão sistêmica, há um problema sistêmico que envolvia o mundo inteiro. São João Paulo II, ele fala de 2 grandes males do mundo, o nazismo e o comunismo. Ele diz que o nazismo ele foi tão brutal, tão cruel, era uma ideologia tão satânica, que destruía tanto o homem, que Deus só permitiu que ele existisse por 12 anos. E depois do nazismo, que destruía o homem por completo, a gente vê essa destruição que o nazismo causa nos homens nos julgamentos de Nuremberg, né? No julgamento de Eichmann. A gente tem os relatos dos julgamentos e os relatos dos... Só um instantinho. Você entra aqui? Só um minuto. Então, nós vemos os relatos dos homens que foram julgados, que eram nazistas, que eram oficiais ali do exército nazista, e a Hannah Arendt, inclusive, que nem é uma filósofa tão boa, mas que tem uma análise verdadeira, justa, dos julgamentos que a gente viu dos nazistas após a guerra, ela tem um livro falando sobre a banalidade do mal. Ela fala como esses homens, analisando as falas desses homens julgados pelos tribunais internacionais, por Nuremberg e outros tribunais, ela fala como é que pode uma doutrina destruir o homem em sua totalidade. Então, ele destrói a capacidade, a liberdade do homem, a autonomia do homem, porque eles dizem assim, perguntaram uma vez a um general nazista, você deu ordem, antes do dia D, para que centenas de judeus fossem mortos em câmaras de gás. Colocaram caminhões, quando acabava o gás, eles colocavam caminhões dentro das câmaras fechadas para que as pessoas morressem. Você executou crianças. E aí ele respondia simplesmente, fiz tudo isso para o fiel cumprimento das ordens que me davam. E ela fala, como? Você consegue destruir a consciência, a autonomia, a percepção da verdade, do que é crueldade. Como é que você consegue anestesiar um homem a ponto dele não ter mais sentimento por uma criança?
Então, São João Paulo II diz que a ideologia nazista ela era tão perversa que ela destruía o homem, a sua sensibilidade, a sua percepção da bondade, a sua autonomia, a sua liberdade, tudo. E aí São João Paulo II dizia que após o nazismo teria vindo o comunismo. São João Paulo II, inclusive, agiu contra o comunismo durante toda a sua vida, tendo uma função extremamente relevante para a queda do comunismo, a queda dos regimes comunistas no mundo. São João Paulo II diz que o comunismo ele não sabia quanto tempo iria durar, mas que também era uma ideologia que destruía o homem, uma ideologia que pensava a educação coletivista, que trazia o materialismo, a historiografia crítica e outras realidades que também afetavam a personalidade do homem, a capacidade do homem ver a verdade, né? A própria percepção sobre a formação das sociedades humanas. Então, para o Marx, nós estaríamos aqui reunidos não porque nós queremos buscar a Deus, não porque nós queremos amar a Deus de todo o nosso entendimento, né? E não de toda a nossa burrice. Nós queremos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Então, para Marx, nós não estaríamos aqui reunidos simplesmente para amar a Deus, para compreender mais a verdade, mas teria que haver um interesse escuso entre nós. Não, as igrejas existem para dominar as pessoas. A percepção da formação da sociedade para Marx é baseada no mito de morte. Então, como é que é? Para ele, a sociedade é formada da seguinte maneira: um homem encontra outro mais forte, mais fraco do que ele mesmo. Então, ele coloca uma espada na garganta desse homem. Só que ele percebe que matar este homem não é a melhor decisão para ele. Então, o que ele faz? Ele permite que aquele homem viva desde que ele seja o seu escravo. Então, para Marx, a formação da sociedade tem um fim ruim, tem um fim maligno, porque os homens são ruins, né? Como Thomas Hobbes, Maquiavel, o homem é podre, né? Nietzsche, essas visões que esses filósofos têm do próprio homem. O que acontece? O marxismo tinha essas ideologias, ele tinha uma visão da igreja, ele falava, vocês estão reunidos aí na igreja para oprimir as pessoas, para escravizar as pessoas por meio da religião, por meio da crença de um Deus. Vocês usam o mito, a religião como ópio da humanidade, vocês usam o mito para submeter as pessoas. Então, o marxismo também trazia o materialismo, a historiografia crítica, o ateísmo, né, o positivismo, tantos outros problemas, tantas outras teorias, né, a própria destruição da dialética, a própria destruição da filosofia. E aí o Jorge Scala, que é um estudioso, peraí, tem sua boneca aqui, ó, que é um estudioso moderno, ele diz que após essas teorias, Dudu, eu vou ter que te deixar lá fora, peraí, gente. Que após todas essas teorias, haveria uma ideologia ainda mais cruel do que o marxismo e o nazismo, que teria essa função de destruição do homem. Essa teoria seria a ideologia de gênero. Então, nós seríamos afetados na nossa sexualidade, nós não seríamos afetados nas nossas relações políticas, nós não seríamos afetados no nosso entendimento, na nossa compreensão da verdade somente. Nós seríamos agora afetados na nossa sexualidade. E a ideologia de gênero viria a destruir o homem por completo. Então, a nossa sexualidade é atingida, a nossa visão da nossa sexualidade, a nossa concepção, a nossa compreensão da nossa sexualidade e a forma como nós nos relacionamos seria uma hecatombe nuclear dentro do homem, que desordenaria todas as demais áreas da minha vida, me tornaria menos inteligente, me tornaria menos capaz de compreender a moralidade, me tornaria mais fraco, me tornaria capaz de me submeter a qualquer regime que aparecesse, porque eu não teria forças para lutar. Então, eles destruiriam, além disso, né? Marx tentou, o nazismo tentou, de todas as formas. Espera aí, pessoal, um segundo que eu vou pedir para alguém me socorrer aqui com a Dudu. Pior que eu acho que não tem ninguém. Espera aí, mais 2 segundinhos. Deixa eu dar aqui um brinquedo para ela. Ó, Dudu, esse brinquedo. Então, eu teria
Me perdoem, a menina que me ajuda normalmente faltou hoje, e aí tudo se complica. Mas o que eu estava falando para vocês? Então, destruiria por completo. Na hora que a sexualidade do homem fosse atingida, vários âmbitos da sua vida seriam desordenados. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para eu provar para vocês como nós não estamos loucos. Eu queria perguntar aqui para vocês, quem foi que já acordou num dia e falou assim: hoje eu vou estudar o dia inteiro. Vou estudar o dia inteiro. Levanta a mão, pode levantar, eu estou vendo vocês. Quem já falou assim: hoje eu vou acordar e vou estudar o dia inteiro. Vou continuar os meus estudos do catecismo, vou estudar a teologia do corpo, vou prestar atenção na formação da Marília. E eu queria perguntar para vocês agora, quem foi que, mesmo prometendo estudar o dia inteiro, dormiu o dia inteiro? Levanta a mão quem já terminou o dia e falou: meu Deus, por que eu dormi tanto hoje? Eu queria ter estudado. E eu queria perguntar para vocês agora, quem já tentou fazer uma dieta? Quem já tentou fazer uma dieta aqui? Levanta a mão. Vocês já tentaram fazer uma dieta? E eu queria perguntar para vocês, quem foi que já falhou na dieta? Quem foi que já falhou na dieta, né? Vocês podem perceber, pela nossa pesquisa aqui de opinião, que todos nós temos uma vontade muito desordenada. Nós temos uma vontade, né? É possível saber dos relatos históricos, que a desordem com a comida não era algo tão caótico como é hoje, né? Nós comemos o dia inteiro e é possível perceber que nós temos uma dicotomia, duas vontades diferentes. Se você coloca um brigadeiro aqui na minha frente, eu gosto muito de brigadeiro, é o meu doce favorito. Se colocar um brigadeiro aqui na minha frente, eu talvez pense que comer um brigadeiro ao meio-dia não seja a melhor alimentação que eu posso ter. Mas mesmo assim eu ainda tenho uma vontade, eu tenho uma vontade racional, iluminada de não comer o brigadeiro. E tenho uma vontade mais baixa, né? Mais impulso, mais ligada às minhas vontades mais baixas de comer o brigadeiro. Então existem duas vontades ao mesmo tempo na cabeça da Marília. Eu tenho vontade de estudar, tenho vontade de dormir, uma vontade iluminada pela razão, uma vontade meditada, que é estudar. Eu preciso estudar. Preciso estudar para tudo, para amar mais a Deus. Eu preciso estudar. E, ao mesmo tempo, eu também quero dormir. Eu quero estudar e quero dormir. Eu quero comer e não quero comer. Eu quero viver a castidade com a minha namorada e quero dormir com ela agora, imediatamente, da forma como eu quiser. Então, São João Paulo II enxergou nas pessoas todo esse drama, o drama da ideologia de gênero, que estava sendo propagandeada em todos os meios de comunicação. Nós tivemos, por exemplo, como um dos braços da ideologia de gênero, a liberação da pornografia. A pornografia, ela é um mal tão absurdo que todos os grupos, os coletivos, a esquerda, mas a direita, o feminismo, os patriotas, qualquer pessoa consegue enxergar que a exploração de mulheres por meio da indústria pornográfica é um mal terrível. É um absurdo, é uma abominação dos tempos modernos. Marília, por quê? Ela quer, ela sente vontade. Os números da indústria pornográfica são tão absurdos que não faria sentido nós permitirmos que essa indústria seja uma indústria como outras, que ela tenha CNPJ, que ela não seja proibida. Tanto a maldade do exercício da pornografia, como os efeitos da pornografia na cabeça das pessoas. Então, você pega os números da indústria pornográfica, quantos você tem de suicídio, quantos por cento você tem de suicídio, quantos por cento você tem de histórico de abuso, quantos por cento você tem de mulheres que vão para o filme pornográfico dopadas. Quando você pega os números, a saúde mental da pornografia, da indústria pornográfica, só aquilo ali, sem moralidade, sem ver qual é o efeito da pornografia na cabeça das pessoas, só aquilo ali deveria ser
Só aquilo ali deveria fazer com que a pornografia não fosse permitida na nossa história, né? Na nossa sociedade. Quando você vê, por exemplo, você começa a ver, por exemplo, eu estava com a Dulce, minha filhinha. Vem cá, Dudu, para eu te mostrar aqui para todo mundo. Eu estava com a Dudu no mercado e ela estava no carrinho. E entrou um homem e tentou pegar a Dudu de mim. Estava no mercado, dentro do shopping. E esse homem tentou mexer com a Dudu. Eu estava de costas. Quando eu virei, fiquei desesperada, segurei a Dulce. E ele falou, deixa eu segurá-la. Eu falei, não, você não vai segurar minha filha. Provavelmente era um homem transtornado, que estava drogado, mas muito, muito claramente alguém ligado à pedofilia. Todos os pedófilos assistem pornografia. Então, na hora que você pega o seguinte dado, um dos efeitos deste tipo de vídeo, um dos efeitos desse tipo de costume é que as pessoas desenvolvem uma doença que traz para a sociedade um mal aterrorizante, que é o sequestro de crianças, né? Só isso daí já seria motivo da gente destruir a pornografia, da gente proibir. Ó, pornografia, que é pornografia, vai lá na Deep Web. Você não pode ter um site com CNPJ que libera pornografia, porque é uma coisa que torna as pessoas pedófilas. Porque é uma coisa que torna as pessoas impotentes. Existe um estudo da Universidade Presbiteriana dos Estados Unidos que mostra que os problemas sexuais femininos e masculinos são uma pandemia. São um problema gravíssimo. Jovens, muito jovens, têm problemas de impotência sexual e ejaculação precoce, como se fosse uma coisa natural da vida. Não existe mais potência sexual masculina por causa do remodelamento cerebral, por causa da quantidade de receptores, por causa da quantidade de hormônios que a hipófise libera durante uma sessão de masturbação e pornografia. Então, isso é uma coisa que adoece as pessoas. Por que eu não posso liberar o cigarro, deixar o cigarro livre? Ah, deixa o cigarro fazer propaganda. Por que não pode? Ah, porque faz mal às pessoas, porque adoece as pessoas. Mas olha o tipo que as pessoas podem cometer crime com um cigarro, sei lá, impossível, mas com a pornografia, sim. Comete crime, adoece, né? Aumenta-se o número de depressão, sobrecarrega-se o sistema de saúde. E mesmo assim, a pornografia é uma indústria poderosíssima, né? Então, São João Paulo II vê a ideologia de gênero de forma panfletária, ela tomando os espaços cada vez mais. Então, hoje, se você liga na GNT e vê a princesinha lá, a esposa do Bruno Gagliasso, e a outra menininha que fazia o seriado da Sandy, você pega as duas, aí você olha as duas e elas estão falando o quê? Não importa a moralidade sexual, não importa o que você é. Não, olha, se você tem 13, 14 anos, a coisa mais importante da sua vida é você perceber qual é o teu desejo sexual. Fecha os teus olhos aí, ó, com 13 anos, em vez de estar estudando, em vez de estar trabalhando, em vez de estar se formando, fortalecendo a tua vontade racional para que ela vença a tua vontade baixa, para que você consiga fazer uma dieta, para que você consiga estudar, para que você consiga cuidar dos seus filhos, para que você consiga ir à guerra se te chamarem para ir para a guerra. Em vez de você, com 13 anos, estar trabalhando o teu interior, a tua vida interior, o teu encontro com Deus, o que você tem que ficar fazendo, fala lá a princesinha do GNT, é descobrindo o que você gosta. Se descubra. Descubra o seu corpo. Você gosta do quê? Qual é o tipo de sexo que você gosta? Por qual parte do corpo? O que você quer? Você gosta mais de mulher? Aí você abre lá o fórum de discussão dos jovens. 13, 14 anos. Não, eu prefiro essa posição. Não, mas eu prefiro mesmo, deixa eu ver o que eu prefiro mesmo. Eu prefiro mesmo pansexualidade. Não, eu sou assexualidade. Não, eu sou homossexualidade. Não, eu sou, sei lá, cissexualidade. O que eu sou? O que eu sou? E um esforço inútil de percepção, uma atenção violenta à vontade baixa, não à vontade racional, uma procura dentro de si, nos próprios vícios, em vez de ser uma procura em Deus, na racionalidade, naquilo que a humanidade diz que é bom. Mesmo na neurociência, se fosse lá estudar qual é a melhor sexualidade, qual é a sexualidade mais discernida, a castidade e a fidelidade já foram políticas públicas nos Estados Unidos. Não, Dudu, não. Já foram políticas públicas nos Estados Unidos.
eram 5 passos nos Estados Unidos. Depois daquele boom da ideologia de gênero, a ideologia de gênero começou lá na sessão da tarde. Você tinha o American Pie, vamos falar da sexualidade jovem, tudo isso aqui é tabu, vamos falar da sexualidade de todas as formas, é uma corneta, é uma torta, sexualidade ligada à bestialidade, não à ideia racional de um ser humano alto, de potências altas. A bestialidade do American Pie, jovem é bestial. Libera os jovens, que eles vão ser mais felizes, eles vão ser menos oprimidos. Vamos aqui na onda do Freud. Não precisamos mais de um exoesqueleto de proteção, de uma liturgia sexual. Não precisa desse negócio que oprime a gente. Vamos liberar tudo, que todo mundo vai ser feliz. Qual foi o resultado da ideologia de gênero aplicada junto à liberação sexual na nossa geração? Depressão, ansiedade, suicídio, impotência sexual, divórcio. Aí lá nos Estados Unidos eles começaram a ver que quando eles começaram com liberação sexual e com educação sexual dentro da escola, o número de aborto, que é uma desgraça, não só no âmbito espiritual, como no âmbito social, como na perspectiva da visão da mulher. O feminismo, quando defende um aborto, ele prova que ele é um movimento estúpido. Porque se você conversa com qualquer mulher que já abortou nessa vida, você enxerga uma dor tão profunda, você enxerga feridas tão grandes, que você fala, isso não pode ser bom para a mulher. Pegar uma mulher, abrir as pernas dela, enfiar lá dentro um fórceps, uma canaleta lá, mexer dentro do útero da mulher, arrancar umas partezinhas através de uma curetagem, talvez inviabilizando as próximas gravidezes, puxar depois, mandar ela fechar as pernas e ir para casa. É por si só, sem a percepção da vidinha do bebê ali dentro, sem a percepção da espiritualidade de uma mulher que derrama o sangue do próprio filho, sem qualquer percepção, só a visão de um aborto já deveria ensinar ao feminismo que aquilo é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma mulher. Que, ao contrário, a castidade e a dignidade. Ter um homem que me corteja, que tem que provar o seu valor para casar comigo. Na primeira vez que meu marido me pediu em casamento, eu neguei. Né? Eu neguei. Era muito cedo. Pediu em casamento, eu tinha 2 meses de namoro. Eu disse, não, doutor Rubens. Mas de jeito nenhum, você tá doido? Vamos namorar aqui, que eu vou pensar o que a gente vai fazer. Vamos esperar um tempo. Vamos maturar nosso relacionamento. Eu não era Santa Zélia, se eu fosse, eu podia ter casado com ele com 4 meses, né? Vamos esperar. Me prova que você é digno. Ganha o teu salário. Como é que a gente vai viver aqui com salário mínimo? Não vai dar certo. Me prova a tua vida, me prova a tua dignidade. Aí eu expus a ele uma prova. Aí ele provou que era moralmente, socialmente capaz de casar comigo. Olha como eu sou top. E eu nem valho essas coisas todas. Ele que tem um coração bom que se apaixonou por mim. Aí depois de me cortejar, ele foi à minha casa, pediu aos meus pais. Demorou 1 ano e meio para ele me dar o primeiro beijo. Olha como é o catolicismo. Olha a mulher poderosa no catolicismo. Depois a gente decide se casar. Ele se mantém virgem por mim. Segura a onda dele. Vai trabalhar, vai estudar até 10 horas da noite. Segura a onda dele, porque eu sou preciosa demais para ele. E aí, paga um casamento para mim. Paga um casamento para mim. Organiza a nossa casa. E eu entro dentro dela. Ah, não, feminismo. A Marília sendo oprimida aí, casando de véu e grinalda na igreja. Olha sendo oprimida. Depois disso, ele olha para mim e diz assim, ó, me casei com você dentro da igreja. Você, minha senhora, tem quantos filhos você quiser, que eu vou trabalhar para sustentá-los. Não, isso é a opressão completa que o catolicismo ensina ao homem. E se acontecer alguma coisa, se tiver uma guerra, se entrar um homem aqui, eu derramo meu sangue para que os meus filhos e a minha esposa continuem vivos. Não, isso daqui é a opressão completa. Casamento, Simone de Beauvoir. Vamos bater palmas para Simone de Beauvoir, que diz que são os 3 casos de escravidão da mulher: cozinha, crianças e casamento. Né? Que lá em alemão é com K. São os 3 casos de horror à mulher. Nossa, meu Deus, eu não consigo imaginar um terror maior do que uma coisa linda dessa aqui, ó, que é a razão da minha felicidade. A cozinha, o casamento, né? E as crianças. E aí você pega e muda para o ideal feminino do feminismo.
O ideal feminino do feminismo sou eu, que tenho relação com qualquer homem, que me usam da forma como eu quiser. Eu, uma vez, atendi uma menina, eu vou falar abertamente porque vocês têm mais de 26 anos, né? Eu verifiquei que vocês são mais velhos, né? Então não vão se escandalizar. Eu atendi uma menina que disse assim: Marília, o meu namorado, ele me obriga a fazer sexo oral nele, porque ele diz que eu não sou suficiente. E ele falou para mim que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender umas técnicas, que eu preciso ser mais sensual. Ele pediu para eu fazer uma depilação específica. Que eu olhei para essa menina e a minha vontade era de chorar, porque ela é tão preciosa, ela é tão linda, ela é tão especial, e ela vai se entregar completamente nua nas mãos de um cara que não a merece, e depois de consumi-la por completo, sem qualquer responsabilidade social, física, emocional, o cara olha para ela e diz: olha, não gostei tanto assim. Aí isso aí é feminismo. Ah, não, aí tá certa ela, dorme com mais para ver se dá mais certo, né? Isso daí é feminismo. Então o aborto por si só, aí depois que ela engravida, ela tem que ir sozinha. Não engravidou, filhota, não tem problema nenhum, vem aqui para eu enfiar uma coisa que suga o neném de dentro de você. E depois você vai para casa, dormir com outro para engravidar de novo. Isso aí é que o feminismo fala que é a proteção da mulher. No catolicismo, sabe que existe um negócio chamado não tem divórcio, indissolubilidade matrimonial. Estou aqui dentro da minha casa, meu marido está aqui, os meus filhos estão aqui, ele olha para mim e falou assim: ah, não estou feliz. Sabe o que eu falo para ele? Eu e Nosso Senhor Jesus Cristo atrás de mim, Nossa Senhora aqui, no quadro do Sagrado Coração de Jesus. O problema é seu, meu filho. Vai rezar, porque desta casa você não sai. Porque o abandono paterno no catolicismo é punido com o afastamento da comunhão do corpo de Cristo, nosso Senhor Jesus. Não pode comungar se você se abandonar a sua esposa e arranjar outra. Aí, não, feminismo, não, que é o oprimida, Marília, que não pode se divorciar. Quem disse que eu quero me divorciar, santo Deus? Eu quero construir a minha família. Para o feminismo, o direito da mulher é divórcio, aborto e cair na mão de qualquer homem. É isso que é direito da mulher para o feminismo. Então, na hora que São João Paulo vê, aí na hora que os Estados Unidos viram que aumentou o número de abortos, outra coisa, não existe aborto seguro, tá? O número do aborto legal, de morte em aborto legal, é muito alto. Então, mesmo o abortinho feito lindinho, limpinho ali, não existe aborto limpo, não existe aborto sem sangue. Mas mesmo dentro do hospital, bem certinho, cheio de mediquinho ali, né? Abortista bonitinho, em volta da mulher, esse aborto seguro tem um número de mortes muito alto. Não é um procedimento seguro, nem para a fertilidade da mulher, que pode ter o útero perfurado, que pode morrer, que pode perder a capacidade, que pode danificar o endométrio para sempre. Então, não existe aborto seguro. Aí, quando os Estados Unidos viu esse problema, eles falaram: não, peraí, para tudo. Sai essa educação sexual dentro da escola, para de falar de sexo o tempo inteiro para essas crianças, tá dando errado. Para a distribuição de camisinha e vamos ensinar a castidade, a espera e a fidelidade. A castidade, a espera e a fidelidade já foram políticas públicas nos Estados Unidos para a preservação dos jovens, para a formação de pessoas mais sérias, para a formação de pessoas mais fortes. Então, quando dizem que a igreja é louca em falar sobre a castidade, eu tenho vontade de rir. Porque a perversão sexual traz tantas feridas. Vou falar outra coisa para vocês. Eu atendo muitas meninas aqui, né? No meu consultório não, é aqui online. Meu consultório aqui é o celular, né? Eu moro num sítio de quase 40 minutos da primeira cidade. Quando eu atendo aqui as meninas, às vezes elas chegam para mim e dizem assim: Marília, há muito tempo, quando eu atendia, elas diziam assim: eu não consigo chamar Deus de pai, porque nós vínhamos da geração de crise de paternidade. As meninas tinham uma imagem de pai horrenda, horrorosa, péssima. E aí, quando a gente chegava e falava assim: olha, Deus é teu pai, a menina se arrepiava. Falava, que pai não é uma coisa boa, né? O que você quer? Quer essa luz para você? Ó? Quer brincar com ela? Vamos ver se ela se distrai. Não, quero luz não, quer a mamãe.
Então, quando você chegava e dizia assim, vamos chamar Deus de pai, elas diziam, não, ó, não dá para chamar Deus de pai, não, inventa outra coisa aí. Então, aquela imagem que Deus usou para que a gente entendesse a nossa relação com ele, porque Deus usa a imagem do pai, porque é maravilhoso ser filho, então ele queria que nós entendêssemos aquela imagem. Depois disso, Deus usa a imagem de esposo, de amante, de amor. E aí essas meninas começaram a chegar para mim e dizer assim, Marília, eu não acredito no amor de Deus por mim, eu não consigo compreender. Para mim é muito difícil não cair no escrúpulo de ficar pensando que Deus me odeia, que Deus não me quer, que Deus quer mandar um raio na minha cabeça. Porque os homens com quem eu me relacionei, eles eram terríveis. E mais, eu não sei o que é ser amada. E mais, o descarte constante das relações, o descarte normal. Oh, meu bebezinho tá com sono, mamãe vai parar de gritar. O descarte normal das relações. Não, você ficou aqui com um, terminou. Ah, minha filha, ele terminou com você. Peraí, gente, um segundo que eu vou dar essa bebezinha aqui para alguém. Peraí, só um segundo. Pronto, vamos falando do meu tempo aí, viu? Já consegui aqui já consegui aqui deixar do bem. Então, pronto. O que acontece? Quando você vê, né, o descarte normal, é normal na cabeça das mães de hoje em dia que a filha tenha deixado o namorado. Ah, deixou o namoradinho, não quer mais, ah, não quer mais. Recebemos o namorado aqui em casa, dormiu aqui em casa não sei quanto tempo. Se teve uma relação, nada que toca o meu corpo, deixa de tocar a minha alma também. A diferença entre corpo e alma é meramente pedagógica. Então, na hora que esse menino entra na minha casa, me ama, gera um vínculo ali. Mesmo que seja um namoradinho de 14, 15 anos. Aí depois ele olha para você e fala: Ó, oh, não sei não, você não é tão boa assim para mim. Eu achei que a Julinha ali da esquina tem os olhos mais azuis. E acabou. E isso para nossa sociedade é uma coisa normal. Só que os constantes descartes, você pega uma menina de 25 anos, né? Uma mulher de 25 anos, e você tem um histórico de relacionamentos profundos de 30 relacionamentos. Você teve 30 relacionamentos na vida. Teve o fulaninho, teve o cicrano, teve não sei quem. Não tem como você manter uma estima. Não tem como você manter a percepção da sua própria dignidade. Eu fui descartada o tempo inteiro. Então é absurdo a gente achar que os constantes descartes não afetam a vida da mulher. Não afetam o nosso coração, né? Usando uma imagem bem brega. Então, o que acontece? Quando São João Paulo II vê essa desgraça, e aí a gente nem falou sobre a questão da homossexualidade, né? Quando se começa a propagar a ideia de que é um infortúnio ser mulher. Então, assim, a Simone de Beauvoir, quando você lê, você fala, meu Deus, esta mulher nos odeia com uma capacidade tão profunda, ela odeia tudo que é próprio da mulher. Ela quer que a mulher ela vire uma simulação do homem. Eu acredito, vou falar uma coisa para vocês que talvez pareça um pouco polêmico. Eu acredito, eu não sou a favor, eu fico meio bravo, daquela história de a mulher calada, recatada, do lar,
Assim, quando eu sobe ali na minha timeline, aqueles perfis de modéstia, somos as meninas dos vestidos coloridos, falamos baixinhos, estamos no nosso lar. Esse modelo de mulher, para mim, não é católico, é protestante. Para os protestantes, a mulher é um adorno do lar. Ela é um negócio ali. Não pode pregar, não, cala a boca, fica quieta, você não pode pregar. Para os protestantes, a mulher é isso. Essa casa. O lugar dela é a casa. Mas para nós católicos, se você pega o histórico de mulheres, Santa Joana d'Arc foi para a guerra e liderou um exército de 100 mil homens. Santa Catarina de Sena escreve ao Papa para que ele honre as próprias calças e saia do exílio. Santa Teresa de Ávila era uma mulher tão absurda que as pessoas xingavam ela no meio da rua, porque ela chocava e escandalizava as pessoas. Ela passava de um lugar para o outro e eles diziam, lá vem aquela mulherzinha andarilha. E ela lá, uma coluna, né? Quando você pega o ícone de Pentecostes, a Virgem Maria escanteia os apóstolos. Tá lá Pedro, que é aquela grandiosidade, quando vocês vão aí em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, tem aquelas imagens gigantescas dos apóstolos, imponentes. Olha quem eram aqueles homens. E aí ela pega, Nossa Senhora pega Pedro e escanteia. No ícone de Pentecostes, quem está no meio é ela. Ela é a coluna da igreja. Então, o catolicismo não é essa imagem da mulherzinha, não é uma imagem católica, né? Só que a natureza da mulher é completamente diferente da natureza do homem. Só que a armadura de Santa Joana d'Arc era completamente diferente da armadura dos demais. A dignidade de Joana d'Arc não era normal, Joana d'Arc estar ali no exército. Só a presença dela mudava tudo. As mulheres, elas têm uma natureza própria, completamente diferente dos homens. Essa ideia absurda de que Deus é um Deus demiurgo, né? Ruim, que prende um homem no coração de uma mulher, no corpo de uma mulher, e uma mulher no corpo de um homem, como se ao nos fazer, ele não questiona a nossa identidade, aquilo que nós somos, a nossa natureza, como se ele não nos desse todos os elementos para a realização plena da minha natureza. É um absurdo. Um Deus ruim, né? E a natureza da mulher, que o feminismo, ele quer afogar, né? Não pode usar saia, tem que ser uma mulher agressiva, tem que ser uma medusa. Eu li recentemente um livro, Segurando o Vômito, que era sobre, vocês perdoem, olha, o meu inglês já é ruim, com sotaque cearense é pior, mas é mansplaining, uma coisa assim. O homem que não deixa a mulher falar. Aí o livro é assim, a mulher ensinando as outras mulheres como é que elas vão ser ouvidas. Ela bata na mesa, suba um tom da sua voz, engrosse a sua voz, e papapá, e não sei o quê, ensinando a mulher a ser uma medusa. Uma mulher que você olha e fala, eu nunca me esqueço. Uma vez, eu sou muito ciumenta, eu sou um pouco ciumenta com o Rubinho, é verdade isso. E aí, ele fazendo faculdade de medicina, na faculdade mais cara do Ceará. Fizemos gratuitamente, claro, graças a Deus, né? E aí, quando ele foi fazer essa faculdade, tinha umas princesas, assim, as meninas mais lindas do Ceará inteiro fazendo faculdade lá. E maravilhosas, uma falava alemão, inteligentíssimas. E eu falei, putz, isso aqui eu não tenho, vou perder esse meu namorado aqui brincando, porque não dá para competir com isso aqui, né? E um dia ele me falou, uma vez ele chegou em casa, e aí eu falei, com quem você tá fazendo trabalho, né? Ele, tô fazendo com fulana, com ciclana, papapá, não sei o quê. Aí eu, percebendo da forma como ele falava, ele chegou e falou assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar perto daquelas mulheres. Porque é uma gritaria, é uma confusão, é uma grosseria. Uma correu para a biblioteca para pegar o livro, para não deixar para os outros. É uma futilidade. Elas eram poderosas, de alguma forma. Elas estavam ali num local legal, num lugar importante da minha cidade. Mas a grosseria daquela mulher, ela é uma medusa. Vai lá, grita para ser ouvida. E o cara que está do teu lado, precisando do auxílio necessário da mulher que é a auxiliar perfeita, que é dócil, que é boa, que é forte, mas que é refúgio. Ele olha para aquela mulher e fala, cara, eu quero sair daqui. Isso é óbvio. Essa medusa do feminismo nos afasta. Tá aí os casamentos, não tem um casamento na Globo que se mantém. Mas não existe um casamento lá entre as menininhas que rezam na cartilha do feminismo, da ideologia de gênero, né, da destruição da família, da perseguição das crianças, do ódio à maternidade. Não tem um casamento que funcione ali dentro. Então tá tudo errado. E São João Paulo II vê essa destruição da natureza da mulher
essa destruição da natureza do homem, né? Esse desejo de fazer com que as pessoas se esqueçam de si, essa sexualidade como único tema a interessar para a humanidade inteira, a liberação sexual, o fim da família, o fim dos pedidos pela castidade. Então, João Paulo II passa 150 catequeses suplicando para que a gente viva a castidade, para que a gente guarde a castidade até o casamento. É tão maravilhoso, é tão doce viver às esperas de Deus. E aí ele vê tudo isso e ele começa a estudar a sexualidade humana para dar essa resposta de ordem à nossa vida. E aí a sexualidade, vou falar um negócio aqui para vocês. Todo mundo quer estar na luta contra o aborto porque é legal. Todo mundo quer estar na luta do Bolsonaro porque é o patriota. Todo mundo quer ajudar o pobre porque é legal, porque é visível, porque é para fora, porque fazer uma sopa é muito mais fácil do que ordenar o teu interior. Mas a luta contra a ideologia de gênero, a luta contra a sexualidade depravada que a gente vê hoje, ela é interior. Ela é uma briga que não dá para eu fugir. Ela é incômoda. Ela é uma briga em que eu encaro os meus problemas sem fantasia. Eu posso estar lá distribuindo sopa para os pobres e por dentro de mim o horror, né? O cheiro fétido que as santas enxergavam lá, sentiam quando chegavam perto de pessoas imundas, pecadoras, ruins. Então, por dentro de mim, eu estou ignorando, eu quero ir para fora, não quero entrar. Essa luta aqui eu não quero travar. Mas a luta que eu preciso travar, a luta contra a ideologia de gênero, ela é interior, dentro da família, no relacionamento, no meu coração que precisa ser curado. Eu vejo entre os católicos muitas mulheres que não conseguiram se casar, muitos problemas, né? O relacionamento não deu certo, a gente não conseguiu. Nosso Senhor não providenciou aqui para a gente casar. E às vezes eu fico pensando que isso acontece por falta de maturidade e eu curo. Às vezes eu acho que a providência de Deus chega e fala assim: não vou deixar essas duas criaturas aqui completamente cegas, porque elas vão se destruir. Né? Elas vão se destruir, destruir tudo que está ao redor delas. Então, se a gente não trava essa luta, que eu chamo de maneira muito brega, por causa da minha história, né? da minha escola, de cura interior, se a gente não passa por esse processo de expor a nossa sexualidade à luz de Deus, de compreender qual é o plano e o projeto que Deus tem para mim, de reordenar as forças dentro do meu coração, nada na minha vida vai dar certo. Então, contra a ideologia de gênero, ninguém quer lutar. E lutar contra a ideologia de gênero não é ficar falando mal de homossexual na internet. Lutar contra a ideologia de gênero é lutar pela abertura à vida, cuidar do nosso coração para a conversão constante, dar matrimônios que tenham frutos. É muito difícil ter um matrimônio que tenha frutos, né? Mas quando nós alcançamos essa graça, capaz da guerra de Israel parar por causa das graças que se derramam de um matrimônio, né? A gente teria que ter muito mais tempo para a gente conversar sobre isso, sobre a concepção, né, trinitária, cristocêntrica do matrimônio, sobre as graças que nós recebemos nesse sacramento. Então, essa luta ninguém quer, né? Essa luta da sexualidade humana, porque ela não é simplesmente dar aulas, ela não é simplesmente conseguir que leis sejam aprovadas, ela não é simplesmente criar escolas para tirar as nossas crianças. Né? Aqui na minha cidade, uma escola na quarta série foi ensinar masturbação para as crianças, como método terapêutico para diminuir a ansiedade. Isso é Juazeiro do Norte, interior do Ceará, né? Para vocês verem onde a gente está. Mas não é só isso. Não é só criar escola, não é só ajudar os outros, não é só pregar a castidade. Eu estava vendo uma galera de uma comunidade, não vou citar o nome para vocês, não. Uma comunidade nova, um cara dando uma entrevista e ele dizendo: não é porque eu prego sobre castidade que eu consigo viver. Não é porque eu prego sobre matrimônio que eu consigo viver. Eu falei: meu Deus, esse homem é louco, né? Esse homem está enlouquecendo, tem que fechar essa comunidade aí. Eu falei até por mim, brinquei com ele. Eu falei: eu tô seguindo uma comunidade nova aí, mas eu acho que quem deveria estar seguindo é a Inquisição, porque só tem coisa errada. Não é só falam besteira. Não é assim. Porque está travando a luta externa, está cantando bonitinho, está pregando para todo mundo, está recebendo aplausinho, está fazendo oração para desligar a luz, para sentir o coração, para chorar. E quando chega em casa e olha para si, não consegue travar essa verdadeira guerra. Marília, mas não abandona a gente sem antes dar o caminho, né? Sem antes dar o caminho. Eu vou explicar para vocês. São João Paulo II, tem uma lousa aí onde vocês estão, não é? Não, tá bom. Vou fazer aqui no meu caderno, então. Ó. São João Paulo II, ele fala o seguinte, que nós temos
ele nos representa na teologia do corpo como 3 círculos circuncêntricos, que é assim, ó, tá vendo? 3 círculos com o mesmo centro. E ele fala que o funcionamento do nosso corpo tem que ser da seguinte maneira. Esse círculo mais exterior aqui é a vontade de comer o brigadeiro e a vontade de dormir. Então, o mais exterior aqui, ó. O círculo mais exterior é a minha vontade baixa. Santo Tomás vai dizer que nós somos anjos montados em pó. Então, a gente tem a vontade angélica e a vontade da besta. Então, a minha vontade mais baixa é essa aqui. Depois, nesse círculo do meio, eu tenho a minha vontade racional, iluminada. Eu preciso servir, eu preciso viver a castidade, eu preciso ser auxiliado por Deus, eu preciso travar as minhas lutas interiores, eu preciso ceder à tentação de só ganhar dinheiro nessa vida e achar que eu vou ser feliz dessa forma. E aqui dentro estaria em nós o Espírito de Deus que nos habita. E como seria o funcionamento disso aqui? O Espírito de Deus ordenaria a minha razão, que submeteria o meu corpo. E aí, eu quero rezar, eu quero estudar, eu quero comer bem. E aí eu consigo, porque a minha vontade mais baixa foi submetida. Como é que nós estamos hoje? Hoje há a supremacia do corpo. O corpo é soberano. Ah, vocês lembram da Laura Miller, do Altas Horas? A Laura Miller, você perguntava assim para ela, ô Laura Miller, posso dormir com 7 anões, 2 malabaristas e 5 cenouras? Ela dizia, pode, basta que você tenha liberdade e se sinta à vontade e use camisinha. Durante 60 anos que aquela mulher ficou no Altas Horas, ela respondeu a mesma coisa a todas as perguntas. Ninguém percebeu quão idiota era aquele tipo de resposta. Então, o corpo é soberano. Você está com vontade? Fecha o olho aí. Você está com vontade do que agora? É de pansexualidade? É de assexualidade? É de não sei o quê? Então, a vontade, o corpo soberano. E aí, o corpo soberano submeteu a razão através de um mecanismo que o Papa Francisco explica num texto dele que é Sob a Acusação de Si. Ele fala assim, o meu ego não deixa eu viver pecador sabendo que eu sou pecador. Então, se eu estou vivendo aqui na esbórnia, uma hora eu vou justificar a minha esbórnia, para que a minha razão tenha uma explicação. Então, eu começo a criar teoria de justificação. Sexualidade humana, o Freud, papapá, liberdade, eu tô certo, papapá. Cria a justificação. Expulsa. O corpo expulsa a razão que expulsa o Espírito de Deus. É assim que nós estamos. E como é que nós vamos ordenar tudo isso? Nós vamos fazer calar o corpo, nós vamos potencializar a razão e vamos invocar o Espírito de Deus, digamos assim, de uma maneira mal falada. Então, o Espírito de Deus no meu coração, comunhão, a confissão, a docilidade à igreja. Primeira vez que eu ouvi falar de castidade, era comum aqui na minha cidade, mas não era racional. Por que num dia eu não posso transar com meu namorado? Passou um dia, fomos para uma festa, no outro dia eu posso. Por quê? Eu também não tinha entendimento. Hoje eu tenho. Mas naquele tempo eu não compreendia. E mesmo assim, fui dócil para viver. E por causa dessa graça da docilidade dada por Deus, eu vivi uma grande graça na minha vida. A docilidade. Se eu fosse burra, eu tinha dito, não, só aceito aquilo que eu entendo. E talvez tivesse me perdido. Então, como é que eu trago o Espírito de Deus? Docilidade aos 10 mandamentos. Confissão. Terço mariano, né? A vida no Espírito. O discernimento dos Espíritos. Tudo vocês talvez já saibam. Depois disso, a razão, o estudo, o entendimento, a compreensão, a vida reta. Quero transar aqui com a minha namoradinha. Não, vou respeitá-la, vou ser homem, vou ser honrado. Mas dói, a minha carne range. Eu não quero sair daqui, mas eu vou. Eu vou, porque se não é uma arma no cearense na minha cabeça, do pai da menina, é a minha própria consciência. Olha, meu amor, eu vou me organizar pra gente casar. E aí, quando a gente casar, a gente vai ter todo o tempo do mundo. Não sei se vocês sabem, mas os casados católicos é que têm a sexualidade verdadeira. A Luísa Sons, esses dias, estava lá na internet falando que não gosta tanto de sexo. Porque a hipersexualidade gera a assexualidade. Um dia a gente pode explicar isso para vocês melhor. Então, racionalidade. O império da razão sobre o corpo
Marília, eu vivo de impulso. Eu acordo, como um chocolate, fico deitado na cama no Netflix, vou trabalhar de mau humor, falo mal do meu colega, falto à missa, volto para casa, xingo meu cachorro, falo mal do meu pai, deito, fico lá 3 horas no Netflix. Ameba, inércia completa. Então, supremacia da racionalidade. Vai lá na academia, né? Tem o pessoal, vão fortalecer a vontade na academia. Não acho que é só isso, não. Mas ajuda. E depois disso, submissão do corpo. Plano de vida. O que eu quero, o que eu vou fazer. E aí, a partir disso, a gente vai aprofundando num espiral, né? Num espiral, essa espiritualidade da sexualidade humana. Não poderia falar, obviamente, não poderíamos esgotar o conteúdo aqui, né? Mas, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é um tema que eu vou tratar agora. Eu vou começar a tratar no meu Instagram esse tema. A gente vai fazer, não sei se um curso, uma mentoria, uma masterclass, tem que ver aí com o pessoal do marketing. Mas a gente vai lançar um curso bem organizado sobre a sexualidade humana, sobre a teologia do corpo, né? Com essa pegada da cura interior, que vem dessa minha tradição mais brega, né? Mas também com essa capacidade de compreensão que a teologia nos traz, né? Pessoal, muito obrigado, me perdoe se eu passei do tempo. E é isso, né? Estou liberada? Me falem aí. Marília, a gente pode fazer algumas perguntas? Pode sim. Peraí, só um instantinho, deixa eu só perguntar se está tudo ok aqui. Deu meio-dia agora, nós vamos fazer o Regina Celli, rapidinho, tá? Desculpa. Maria. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vos pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Perguntas agora. Tá, o microfone sem fio, tá? Tá bom. Vamos às perguntas agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uhum. Obrigado. Boa tarde, Maria. Marília. Obrigado. Obrigado pela palestra. Eu só queria que você esclarecesse um pouco melhor o tema da sua visão da mulher católica. Que a impressão que eu tive é que você meio que massificou a mulher católica com alguns exemplos de mulheres excepcionais que existiram na igreja. E também eu fiquei com a impressão que você massificou como que seria a mulher protestante. Então, eu vejo que as pessoas têm personalidades muito diferentes, assim. Então, eu não consegui entender muito bem essa ideia. Genial sua pergunta. A gente explicar para vocês. Eu criei um curso na internet, né, o Antídoto, que é um curso sobre a natureza da mulher. Aí lá eu trato em 12 aulas esse conteúdo. Obviamente, eu não vou conseguir falar aqui em 10 minutos tudo que eu tenho para falar para vocês. Mas eu vou tentar. Seria uma outra formação, mas eu vou tentar deixar algumas coisas esclarecidas. O fato de eu falar que a mulher tem uma natureza, uma constante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Meus filhos me arrancaram uma flor aqui na hora que a gente estava conversando. Eu tenho coleção de flores. Tenho mais de 50 flores aqui no meu jardim. Todas elas têm uma constante. Elas são flores. Se eu te mostrar uma flor amarela, você vai me dizer que é flor. Se eu te mostrar que é uma flor que é azul, você vai dizer que é flor. Você sabe o que é uma flor. Ela tem uma constante na criação. Da mesma forma que eu posso dizer que existe uma natureza humana. Todos os homens são diferentes entre si. Existe uma vocação específica.
para cada homem, para cada mulher. Existe um desejo de Deus para cada homem, para cada mulher. Mas existem constantes. Da mesma forma, existe uma constante na natureza da mulher. Essa constante não é essa simulação exterior de modéstia, digamos assim. Isso não sou eu que falo. Isso quem fala é Edith Stein, a Gertrude von Lefan, isso que a gente fala, outras grandes mulheres que estudaram sobre a natureza da mulher, né? E quando elas falam sobre essa natureza, elas explicam algumas constantes pela análise da leitura do Gênesis. Então, elas falam assim, olha, vamos lá explicar. Ele deu à mulher, primeira característica, a função de auxiliar. Os dois foram criados iguais de dignidade, os dois são extremamente importantes, tanto que a gente tem a Virgem Maria como corredentora. Adão e Eva têm a mesma importância. Quando Eva trai, ela não trai na figura da mulher. Quando ela dialoga com a serpente, ela dialoga na postura da humanidade inteira. Então, não é só a mulher que trai, então por isso a Bíblia não é misógina, né? E esta mulher, né? Alô? Só um instante. E essa mulher, né, que é colocada na Bíblia. Peraí, só um minutinho, senão uma pessoa vai ligar de novo. Então, essa mulher, ela vem com uma função de auxiliar. Aí as feministas já dizem assim, Marília, ela é auxiliar, então é ruim. Porque no nosso tempo, o serviço é maldito. Então, se você pega, por exemplo, na minha época, quando eu ia lavar uma louça, a minha mãe dizia assim, filha minha não lava louça, vai estudar. Porque o serviço é visto como uma coisa ruim. Então, na hora que eu falo ela é auxiliar, mas eu pergunto a vocês, tem a Virgem Maria, tem o auxílio da Virgem Maria. A Virgem Maria não tem importância porque ela é corredentora, ela é auxiliar. Essa frase faz algum sentido? E quando você percebe que na hora que Nosso Senhor coloca a mulher como auxiliar, ele coloca o Cristo como a cabeça e a autoridade, não estou dizendo que eles são iguais, absolutamente. Né? Vamos devagar, porque na hora que a gente vai resumindo a coisa, pode ficar, muitas pontas podem ficar soltas. Mas na hora que ele coloca o Cristo como autoridade, ele coloca o Cristo não como bonzão. Existe uma diferença entre o Deus católico e o imperador romano. E o imperador egípcio, o faraó egípcio. Quando Deus, a própria capacidade, a autoridade provinda de Deus, quem fala isso é Santo Tomás de Aquino, é a autoridade do sacrifício. Então, na hora que você pega o homem, Adão, ele está na frente, ele é a cabeça. Opa, não, a mulher que quer ser a cabeça, eu quero estar lá. Mas ser a cabeça para o catolicismo é sacrifício. É entregar a sua vida. Ah, não, então agora não quero mais, não. E ser a auxiliar é ter essa submissão, essa missão de base. Só que sem essa missão, essa complementariedade entre os sexos, ela é fundamental para que tudo ocorra. Tanto a nossa salvação, que a gente pode ver em Cristo e a Virgem Maria, como a nossa vida cotidiana. A complementariedade, mesmo na vida dos celibatários, é algo fundamental. E em que se baseia essa complementariedade? Na natureza perfeitamente distinta dos sexos, que é o que a ideologia de gênero atinge. E essa natureza da mulher, aí você vai se debruçar, vai fazer teologia da mulher, com o livro A Filha de Sião, do Bento XVI, né? Os estudos sobre as santas mulheres. Você vai se debruçar ali. O que é uma mulher católica? Uma mulher católica é uma auxiliar perfeita. Mas isso não quer dizer que ela é alguém sem voz, como, né, muitas vezes alguns protestantes nos dizem. Ah, isso não quer dizer que a mulher pode ser sacerdote. Não, calma, porque a gente vai acabar caindo no reducionismo aqui. Você tem que prestar atenção. A natureza da mulher, por exemplo, a gente começa a perceber a natureza da mulher pelas suas características próprias. Por exemplo, às vezes estou eu e o Rubinho, é um estudo fenomenológico que baixa para a percepção da natureza. Então, por exemplo, estou eu e o Rubinho ali, e aí entra um casal amigo nosso dentro de uma sala. Quando entra esse casal, eu olho pro Rubinho e disse, brigaram. Aí o Rubinho olha para mim e diz assim, tá louca, né? Que eles brigaram, eles não abriram a boca. Mas eu sei que eles brigaram. E aí a gente senta na mesa e com 10 segundos o casal começa. Porque sabe o que ele fez comigo? E blá, 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 e blá, blá, blá. Como é que eu percebi isso? Porque é próprio da mulher a percepção dos sentimentos. Aí começa a abrir a teoria inteira. Porque a mulher foi criada, né, o ethos profissional da mulher, o objeto do seu interesse é o pessoal vivente, é o cuidado com aquilo que vive.
E aquilo que vive não é como as peças de uma indústria, que eu posso separar inteira e falar, cuide só desse parafuso, Senhor, cuide só dessa engrenagem, Senhor, não. O bebezinho que está ali no meu colo, se eu deixo a unha grande, ele se machuca. Mas se eu não posso só cuidar da unha, eu tenho que cuidar da alimentação. E ele tem que tomar sol. Então, o pessoal vivente, ele exige um exercício de totalidade, de percepção de totalidade. Aí você fala, Marília, mas você falou agora, então aí você percebe que dentro das características das mulheres tem a sensibilidade. Então aí você vai como que compreendendo qual a ideia original de Deus para a mulher. E a ideia original de Deus para a mulher é força, é resignação, é capacidade de lutar, é estar fora de casa muitas vezes. Estar fora de casa, Santa Catarina de Alexandria, ela é da antiguidade. Estar fora de casa, eu não sou a favor do que o feminismo e a Revolução Industrial fez com as mulheres. Aquilo ali é uma exploração absurda, uma calamidade. Mas dizer que as mulheres, que o serviço e o apostolado feminino é só para dentro de casa, é uma perversão da compreensão da natureza da mulher. Por exemplo, Santa Catarina de Alexandria era uma mulher riquíssima, estava dentro de casa com as suas orações. Dali a pouco ela vê o imperador matando cristãos, ela sai de maneira extremamente atrevida, olha na cara do imperador e diz assim, ô seu imperador, você é um idiota? Abre lá na Legenda Áurea. Ela fala isso para ele, ela xinga o imperador. Ela xinga o imperador. Você é um imbecil, por que você está fazendo isso? E ela era um gênio. Então ela começa a debater com aquele imperador e ele fica envergonhado, porque ele não consegue submeter. Aí ele fica possuído, manda prender Santa Catarina de Alexandria e fala assim, manda trazer 30 filósofos para debater com essa mulher, que eu quero essa mulher humilhada. Porque se ele matasse, todo mundo ia falar, ih, perdeu lá para a mulher. E vem os 30 caras e a Santa Catarina de Alexandria converte os 30. Aí o imperador manda matar os 30. E aí começa uma história que se eu for contar aqui, a gente fica até de noite. Marília, mas elas são encantadoras. Elas são encantadoras, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, mas elas são o nosso modelo. Então, quando eu busco percepção para o catolicismo, eu não busco a mulher que chega para o marido, por exemplo. Hoje no Instagram, a gente vê muita bobagem. Não, ser mulher católica, passar o dia ajeitando a mesa. O lar é importantíssimo. Pode até ser que a sua vocação específica seja fazer rendas e ajeitar a mesa. Mas você não faz aquilo porque o lar é o fim da sua vida. Você faz aquilo porque se Nosso Senhor disser, né? Sai ali em cima de um burrinho e larga essa porcaria dessa louça. Você sai na hora. Porque o teu amor é Cristo. Aí, adiantando para vocês, o centro da natureza da mulher é o amor esponsal a Cristo. É isso que é uma mulher. É uma esposa de Cristo. É uma mulher de amor devotado. E aí todas as demais coisas da sua vida se ordenam. A sua vida familiar, a sua maternidade, o seu trabalho dentro do lar. Mas o lar não é fim na vida da mulher. É meio de amar as crianças, meio de amar os demais. Marília, mas como é que eu ajudo a minha namorada? Não sei se é essa a tua dúvida. A descobrir a própria natureza. Ela vai precisar viver a formação católica. Ela não é como nos bárbaros. O rei se converte, todo mundo se converte. Todo mundo vai seguir a lei. Né? Ela não é legalista. Ela é individual. A relação com Deus é individual. E a criatividade de Deus na vida de cada santo, por isso que eu não posso chegar para vocês e dizer assim, para vocês serem mulheres, arranjem um namoradinho e virem casadinhas. Porque eu tenho celibatários, porque eu tenho virgens mártires, porque eu tenho mulheres eremitas, porque eu tenho carmelitas, porque eu tenho dominicanas. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, mulher de verdade é mulher que estuda, 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 estuda. Todas as santas que eu conheço até hoje foram cultas. Isso é verdade. Nenhuma foi ignorante. Nenhuma. Mas houveram algumas que foram santas doutoras. Olha que coisa maravilhosa. Como é que alguém diz que uma igreja católica é misógina? Com santas doutoras. Bota Santa Teresa lá no altar, do lado de Santo Tomás, né? Então, eu não posso falar para você. É a descoberta da tua própria vocação. A gente vai ter que escutar os 10 mandamentos, fazer o que é certo, buscar a verdade. Mas a tua biografia, a tua personalidade, qual é o teu caminho, eu não consigo dizer. Você vai descobrir a tua própria vocação, o que Deus quer para você. Você vai treinar os teus ouvidos para você ter ouvidos atentos de discípulos, né? Aquele ouvido que olha o mestre e sabe que é ele. A ovelha que escuta a voz do pastor e sabe que é ele. No meio dessa bagunça, dessa confusão de hoje, escutar
a voz verdadeira e seguir o caminho certo. E assim, transformar a tua própria personalidade, sem essa massificação aí que você questionou. Oi, Marília. Oi, Marília, que é Ruth, que eu falei Oi, contigo. Eu quero agradecer em nome de todo o grupo. Muito obrigada pela palestra. Espero que obrigada. seja a primeira de muitas. Estamos de portas abertas para sempre que quiser vir. Tá certo? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pessoal, deixa eu fazer alguns pedidos, por favor, de praxe, não é para mim, tá? Primeiro pedido que eu queria fazer para vocês, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é Marília Bittencourt Rebouças. O meu marido também tem um trabalho super legal sobre abertura à vida. É Dr. Rubens Rebouças, muito legal também. Ele ensina o Billings, que é uma outra realidade aí que se pode ser conversada, né? E eu queria fazer um pedido para vocês. Eu vou enviar para a Ruth o Pix da minha escola. A gente tem uma escola católica aqui em Juazeiro. Se por acaso a gente não conseguiu fechar as contas desse mês, se por acaso Deus quiser trazer aí algum tipo de generosidade para vocês, 2, 3, 4 reais, é assim que a gente vive, é assim que o nosso apostolado se estrutura. Eu vou mandar para vocês, se alguém se sentir chamado a esse auxílio, viu? Por favor, nos ajudem. É um apostolado chamado Colégio São João Paulo II, não é para menos. Vocês veem aí o meu grande amor por São João Paulo.